Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Boa tarde. Com medo, tô de barriga cheia, não tô nem podendo falar. Me chamo Cícero José, sou casado, tenho 3 filhos, faço parte do grupo de oração Fonte de Vida, estou na coordenação da Renovação Carismática Católica aqui de Brejo Santo. Então é com alegria que nós estamos vivenciando esse dia de hoje, dessa formação básica de grupo de oração. A célula básica da renovação, a alma da renovação que foi colocada é o grupo de oração. Tem os seus elementos, tem as suas estruturas. Lígia deu o 4º capítulo falando sobre as estruturas, parte 1. E para mim, estruturas necessárias do grupo de oração, parte 2. Então vamos dar continuidade e vamos vivenciar esse momento de formação com muita graça. Pedindo ao Espírito Santo que nos ajude, através dessa formação, estarmos com o coração aberto para aquilo que o Espírito quer nos formar, quer nos falar. Amém? Amém. Então eu começo perguntando a vocês, o que é estrutura? O que é estrutura na nossa vida? O que é estrutura num prédio, numa casa? É a fundamentação, é o fundamento principal. Para nós construirmos uma casa, nós precisamos primeiramente fazer a base, né? O alicerce. Que a casa sem alicerce é como aquele que Jesus fala, né? Do prudente e o homem imprudente. Aquele que construiu a casa na rocha, que tinha um alicerce, e aquele que construiu a casa numa areia, que a areia fácil, qualquer água, qualquer vento derruba a casa. Então construamos nesse dia de hoje, com essa formação, essa estrutura na nossa vida, o nosso grupo de oração. Colocar a parte fundamental, a base, o alicerce dentro dos nossos grupos de orações. Coordenador, coordenadora, nós somos chamados a estruturar, a ter uma estrutura firme no Senhor, o nosso grupo de oração. Então, se nós não colocarmos essa base firme no nosso grupo de oração, qualquer ventinho, qualquer sopro, qualquer tempestade, acaba com o grupo de oração. Nós ouvimos que grupo de oração não se fecha. O grupo de oração não é para ser fechado. Precisa ser buscado para que ele seja fortificado, para que ele tenha essa estrutura para permanecer firme, para ser fiel ao Senhor. Qual é a sua necessidade? Qual a sua necessidade de um grupo de oração? Qual é a necessidade de uma estrutura de uma casa? Para se levantar as paredes, precisa da base, não é assim? Não dá para começar de cima para baixo, né? Começar do telhado e descendo as paredes até chegar embaixo. Não tem como construir uma casa assim. Então o grupo de oração também não dá para ser construído de cima para baixo. Tem que ser de baixo. É na vivência dos carismas, é na perseverança, é o núcleo de serviço que aqui a gente ouviu falar, que tem que ter a sua reunião semanal. Além da reunião de oração, tem a reunião do núcleo de serviço. Então, esse modo que nós vamos falar, esse capítulo, é justamente isso. A reunião de oração. A reunião de oração é um meio privilegiado para a comunicação do batismo do Espírito Santo e a consequente experiência de Deus. É, portanto, um dos principais momentos da dinâmica da renovação carismática católica. Então, a reunião de oração é esse privilegiado de nós nos encontrarmos com a pessoa do Espírito Santo, fazer essa experiência do batismo do Espírito Santo no grupo de oração, mas também uma experiência com Deus. A vivência na reunião de oração é esse, em primeiro lugar, o batismo do Espírito Santo.
precisamos e necessitamos do batismo do Espírito Santo no grupo de oração? Sim. É um fundamento. É importante, precisa acontecer. Cada reunião de oração, semanalmente, precisa acontecer esse batismo do Espírito Santo. E aí as pessoas têm a experiência de Deus na sua vida. Atende plenamente ao clamor dos bispos da América Latina e do Caribe, reunidos em Aparecida durante a 5ª conferência que aconteceu em 2007, os bispos estão reunidos. Diz o seguinte, o documento de Aparecida: esperamos em novo Pentecoste que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. Esperamos uma vinda do Espírito que renove nossa alegria e nossa esperança. Por isso, é imperioso assegurar momentos de oração comunitária que alimente o fogo de um ardor incontido e torne possível um atraente testemunho de unidade para que o mundo creia. Para que o mundo creia. Então, os bispos de Aparecida, eles já falavam justamente desse Pentecostes, desse batismo do Espírito Santo que precisa acontecer para tirar nós da acomodação, da preguiça, mas também esse batismo do Espírito Santo traz a nós uma alegria plena, não é assim? Uma alegria plena que nós experimentamos na nossa reunião de oração. Então, essa experiência plena dessa alegria no Espírito Santo acontece quando na reunião de oração acontece esse batismo do Espírito Santo. A reunião de oração sem acontecer o batismo do Espírito Santo, nós voltamos para casa triste, né? Voltamos para casa, a vontade de não voltar mais àquele grupo de oração a próxima semana. A vontade de, não, ali pode ser um grupo de oração, mas de oração não é não. Então, quando acontece de fato e que precisa acontecer esse batismo do Espírito Santo, as pessoas têm sede, têm desejo, têm vontade de voltar a próxima semana, não é assim? Nós que já estamos, de certa forma, já velhos, né? Não estamos mais bebês, crianças na renovação, mas eu falo aqui, já estamos com a maturidade na renovação há muito tempo. E muitas vezes nós, que já estamos há muito tempo, tem semana que não dá vontade de ir ao grupo de oração. Por quê? Como os bispos falaram, estão cansados, estão desanimados, desiludidos com as coisas, aquele vontade de ficar em casa e não vir ao grupo de oração. Imagina os outros que estão começando agora. Você muitas vezes vê o desânimo em nós, como é que eles vão vir animados para um grupo de oração? Então o grupo de oração já começa com a reunião de núcleo, né? Lá precisa acontecer o batismo do Espírito Santo, sim ou não? Precisa? Precisa. Primeiramente lá, na reunião de, oração, de núcleo de serviço, precisa acontecer esse batismo, para que o coordenador e seu núcleo de serviço venham ao grupo de oração animados. Para que poste no grupo de oração motivação das pessoas virem. Coloca lá no grupo do WhatsApp, vai ser bom, vai ser maravilhoso, vamos meu irmão, não perca, a graça de Deus vai ser derramada. Então, os primeiros a estar animados, a estar alegres, como os bispos falam, né, que precisamos estarmos alegres, são o coordenador e o núcleo de serviço. Já pensou o coordenador e o núcleo de serviço chegar no grupo de oração abatido? Triste. O que será desse grupo de oração? Que tristeza vai ser, né? Se as pessoas já vieram ruim, volta pior. Volta pior. A reunião de oração, esse caloroso espaço de oração comunitária que alimenta o fogo de um ardor incontido. É informal, marcado, antes de tudo, pela espontaneidade dos participantes e pela abertura ao Espírito Santo. Então,
A reunião de oração é um local que acontece ali pela espontaneidade das pessoas. Aquela abertura de coração que dá um livre acesso à ação do Espírito Santo na nossa vida. Livre acesso. Aquela vontade de vir e de não querer mais voltar para casa. Como Pedro, Tiago e João que subiram a montanha mais Jesus e Jesus transfigurou ali. A vontade deles era de permanecer ali. Ele queria fazer até tendas para ficar ali. Então o grupo de oração precisa ter esses atrativos a cada semana. E o Espírito Santo que dá a dinâmica a nós. O Espírito Santo que é que vai mostrar o que vai ser feito. Ele traz todo um projeto da reunião de oração, como se deve ser feita. A reunião não pode ser de qualquer jeito. Não podemos confiar no Espírito Santo e dizer que chegar na hora, no dia, ele vai fazer tudo. Estamos errados. Temos que nos preparar, temos que ouvir, para que as pessoas venham e venham com o coração aberto, para receber o dom do Espírito, a graça do Espírito Santo, para receber esse batismo do Espírito Santo nas suas vidas. Então vamos ao conceito da reunião de oração. A reunião de oração é um momento que os participantes do grupo de oração se encontram semanalmente para a oração, sobretudo o louvor. Esse momento é aberto para outras pessoas que poderão, a partir dele, fazer parte do grupo de oração, iniciando uma caminhada de conversão e crescimento perseverante na fé. Assim pode-se concluir que a porta de entrada na célula principal da RCC é a reunião de oração, esse forte momento de evangelização querigmática, de experiência pessoal com Jesus Cristo. Então, como já foi colocado, o grupo de oração é a célula, é a porta principal da RCC. Como foi colocado, sem grupo de oração não existe renovação carismática. Sem grupo de oração não existe a renovação. A renovação existe porque tem que ter um grupo de oração. Aqui em Porteiras, a renovação lá só é um grupo. É só um grupo lá em Porteiras. O coordenador de cidade é o coordenador de grupo de oração lá. É só um grupo. Mas eu tiro o chapéu para eles. Cada semana lá, eles fazem algo diferente para chamar cada vez mais a atenção do povo, para que o povo de fato participe. Já fui algumas vezes para pregar lá, mas é bastante gente. É bastante pessoas. Então, é preciso deixar a dinâmica do Espírito agir na nossa vida, no núcleo de serviço. Criar algo diferente, chamar a atenção de alguém. Hoje nós já tivemos, na formação. Quem quer ganhar? Que pena que só um vai ganhar. Que pena, mas na próxima formação nós vamos trazer mais. Colocar os números ali e vai tirar. Então esse é o conceito da reunião de oração. Por isso, é comum que os participantes da reunião de oração sejam bastante diversos, a exemplo da multidão no dia de Pentecostes. Quem dera, O sonho do coordenador e da renovação carismática é que os grupos de orações estejam cheios, onde possa ir para o local que esteja mais cheio ainda, que chegue lá no Elitão, que chegue no ginásio, no Geraldão lá em cima, que não caiba ninguém. Meu sonho era esse. E o sonho de todos os coordenadores que passou atrás é que os grupos de orações fossem cheios. Em Pentecostes, tinha em torno de 100 e poucas pessoas, 150, naquela sala de cima, que ali fizeram a experiência do batismo do Espírito Santo. Mas fora de lá, tinha uma multidão, não tinha? Tinha uma multidão de gente. Povo que veio de todas as cidades, de outros países, de estados. Estava todo mundo lá.
E aí Pedro não perdeu a oportunidade, né? Bonita a pregação de Pedro. Foi ousado, foi conduzido pelo Espírito Santo. Porque aquele povo que estava lá fora era o povo que precisava do batismo do Espírito Santo. E precisava de uma experiência com Deus. E não perderam a oportunidade, né? Que bom que não perderam a oportunidade. Então, não percamos a oportunidade de evangelizar aqueles que estão lá fora. Aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Que necessitam ouvir a palavra de Deus. Sexta-feira eu estava aqui no grupo de oração de Israel, aqui na capela do Alto da Bela Vista. A intenção dos meninos era justamente essa, de trazer o povo dessa comunidade aqui de cima para fazer experiência. Mas era o povo que estava lá, era o mesmo que estava no grupo de oração. É para nós desistir? É para não fazer mais? Não, pelo contrário. Seja perseverante. Era o que Vicente dizia, né? Seja perseverante, seja fiel. Seja fiel. Diga a Janaís, que é o coordenador do Grupo Israel, seja fiel. Uma alma, duas almas que for resgatada para Deus, já conta muito. Então não desista. Toda reunião de oração deve levar os participantes à efusão do Espírito Santo. Há uma nova experiência com o Paráclito. Aliás, nos grupos de oração, como um todo, precisa se considerar os cenáculos de Jerusalém. Nos dias de hoje, assim como os discípulos permaneceram reunidos em oração em torno de Maria, aguardando aí o cumprimento da promessa feita por Jesus. Nossos grupos também precisam ser esse lugar da constante expectativa e ao mesmo tempo de cumprimento da promessa, isto é, de derramamento do Espírito Santo, como em Pentecostes. Então, nossos grupos de orações precisam ser, as reuniões ser desse jeito, essa expectativa que vai acontecer o derramamento do Espírito Santo. E aí, em torno de Nossa Senhora, nessa expectativa desse derramamento do Espírito Santo, semanalmente na vida do povo. Mas aí eu pergunto, para acontecer esse derramamento do Espírito Santo, como é que nós devemos estar? Como coordenador, como núcleo de serviço, como é que deve estar? Esse povo deve estar com intimidade com o Senhor? Precisa vivenciar o batismo do Espírito Santo antes? Só uma vez na semana? Todos os dias. Todos os dias. Porque aí vem cheio do Espírito Santo. Aí vem transbordante do Espírito Santo e dá aos outros aquilo que recebeu de Deus. A Beata Helena Guerra nos ensina assim: o Pentecostes não terminou. Acabou o Pentecostes? Não. De fato, é sempre Pentecostes em todos os tempos e em todos os lugares. Porque o Espírito Santo deseja ardentemente dar-se a todos os homens. E aqueles que o desejam podem recebê-lo sempre. Portanto, não temos nada a invejar aos apóstolos e aos primeiros cristãos. Nós só temos que nos dispor, como eles, a recebê-lo bem, e ele virá a nós como veio a eles. Então o Pentecostes não acabou. O Pentecostes acontece todos os dias na nossa vida, quando de fato nós nos abrimos ao Espírito e desejamos ao Espírito esse novo ardor, essa nova efusão do Espírito Santo. Então, coordenador, coordenadora, deseja isso no teu grupo de oração. Seja mendigo. Não tenha medo de pedir ao Espírito Santo sobre a tua vida, sobre o grupo de oração. Seja ousada, ousado. E pede mesmo ao Espírito Santo, porque Ele está disposto a vir para arder os corações do povo a todo tempo, a todo momento que é invocado
que é desejado, que é clamado para Ele vir. Então peça e deseja mesmo essa graça sobre a tua vida e sobre o grupo de oração. A reunião de oração não é. Então vamos lá. O que é que não é uma reunião de oração? A reunião de oração não é uma aula. Não se trata de um momento de ensino bíblico, teólogo ou moral. Não se pode dizer nem mesmo que a reunião é um aprofundamento catequético, a não ser como realidade vivencial. O essencial é a experiência do batismo no Espírito Santo, do louvor e da conversão. Portanto, apesar de seu caráter introspectivo e de ser reservas um momento específico para a pregação, o mais importante da reunião de oração é sua dinâmica de falar e ouvir a Deus. Então, a reunião de oração não é para acontecer uma aula, uma formação, mas sim a pregação e pregação querigmática. A reunião de oração jamais pode ser uma aula, uma formação. Pode acontecer em outro momento, em outro dia, que não seja da reunião de oração. A reunião de oração não é um grupo de discussão. E muitas vezes nós levamos questões políticas, questões de fé e outras coisas para dentro do grupo de oração, para a reunião de oração. E isso não é certo. O que precisa ser colocado é justamente o tema que o Espírito Santo suscitou no coração do coordenador junto com o seu núcleo de serviço. A reunião de oração não é uma sessão de terapia. A reunião de oração não é um momento criado para descarregar tensões emocionais adquiridas durante a semana. Tem pessoas que vêm assim para o grupo de oração? Tem muitos. Mas a reunião de oração não é uma terapia. Algumas pessoas fazem do tempo de oração semanal uma espécie de sessão terapêutica para repor energias. Aí eu pergunto a vocês, a reunião de oração é para isso? Repor as energias. Eu vou ao grupo de oração porque eu estou precisando repor minhas energias. Toma vitamina C. Toma injeção de ânimo. Toma um laxante. Lá no banheiro se acalma mais, né? Então, não é lugar de fazer terapias, mas é um lugar de experiência com Deus, de um aprofundamento em Pentecostes, do batismo do Espírito Santo, da efusão do Espírito na sua vida. Então, o grupo de oração, a reunião de oração, não é uma reunião social. A reunião de oração não pode ser transformada numa simples ocasião para encontro de amigos, para tratar de assuntos de interesse comum ou para tomar lanche e chá. Forte, né? Nossa reunião de oração não é um bate-papo. Não é colocar as conversas de 8 dias atrás em dias, não. A reunião de oração não é para nós estar lá conversando sobre o que passou durante esses 8 dias, não. Mas é uma vivência para ser vivida no Espírito. A reunião de oração não é uma eclesial diversa da proposta. Não raro se vê algumas pessoas entendendo ser cabível a ter saudável substituir vez por outra a dinâmica espontânea da reunião de oração da RCC. Louvor, profecia, pregação, querigmática, batismo no Espírito Santo, testemunhos. Por outras atividades comuns. Então, não se pode colocar
na reunião de oração, a partilha de textos bíblicos, de ler o Evangelho. Agora nós vamos partilhar o Evangelho. Vamos fazer uma partilha do Evangelho. O texto bíblico. Não é. A reunião de oração, a palavra precisa ser pregada. Precisa ser anunciada. Não é para ser partilha. Às vezes nós até falamos isso, né? Vamos partilhar agora o Evangelho? Não. Pregada. Anunciada. Querigma. Tem que acontecer e precisa acontecer nos nossos grupos de orações justamente isso. A profecia, o louvor, pregação querigmática, testemunho, oração. Então vamos agora às finalidades da reunião de oração. Podem ser indicadas pelo menos 4 finalidades principais de uma reunião de oração. Primeira, para louvar o Senhor. O grupo de oração tem que acontecer o louvor. E eu falo aqui do louvor não de orar em línguas para louvar, não. Nós sabemos que a oração em língua é um carisma do Espírito Santo. A oração em línguas não é um louvor ao Senhor. O louvor é um louvor espontâneo, português, agradecer a Deus por tudo. Apesar de não se presidir de outros tipos de oração, petição, intercessão, cura, etc., o louvor exerce certo primado na reunião. A experiência da renovação carismática católica. Então o louvor é uma parte muito principal da reunião de oração e que nós não podemos deixar de lado. Nós já ouvimos hoje que o louvor abre o coração. E como é bom louvar a Deus. Quando nós começamos a louvar a Deus de fato, o nosso coração se abre à ação de Deus na nossa vida. É um resgate da oração de louvor, centralizado na pessoa de Jesus, muito mais que nas necessidades do orante. Então, o louvor, muitas vezes a gente se confunde, né? Às vezes começamos o louvor e começamos a pedir a Jesus, né? Justamente. Porque às vezes a gente confunde o louvor da gente, uma petição. pelo que eu tenho, não é dessa forma, né? Aí começa a louvar, Senhor, obrigado pelo esposo que tu me deu, aquele desgraçado. Só mesmo na cachaça. Nós saímos do principal do louvor. Louvor é reconhecer a Deus como Ele é, o que Ele é na minha vida, a importância de Deus na minha vida. O que Deus tem feito na minha vida. Sei que cada um de nós aqui, nós temos os nossos testemunhos, as nossas histórias. Se for parar aqui para abrir, nós vamos para meia-noite, né? Mas, ai de cada um de nós que estamos aqui hoje, se não fosse um grupo de oração na nossa vida, se não fosse a renovação carismática na nossa vida. Aonde nós estaríamos? O que nós éramos, né? O que nós éramos. Por isso o louvor ocupa lugar privilegiado. Nele, o Senhor atua derramando graças. O louvor é como que o preparo para que o Senhor comunique sua palavra de forma atual, por meio da profecia. O centro da reunião de oração é Cristo. A alma é o Espírito Santo e a sua finalidade é adorar, louvar e glorificar o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é também nosso Pai. Então, o louvor é essa porta que abre, não é assim? É o centro da reunião. Que aí nós vamos estar louvando a Jesus, que ele coloca aqui, Jesus é o centro da reunião, Jesus, e o Espírito Santo é a alma da reunião. Nessa finalidade de adorar a Jesus, de adorar o Pai, adorar o Espírito. Então a reunião de oração é essa. O centro é Jesus. Nós não podemos perder o foco da nossa reunião de oração
e colocar outra coisa que não seja Jesus. O Espírito Santo é a alma da reunião. Segundo, para proporcionar a experiência do batismo no Espírito Santo. Essa é uma das finalidades. Essa finalidade não deve ser colocada em plano secundário. Secundário é o quê? Segundo plano, né? Então, essa experiência do batismo do Espírito Santo tem que estar em primeiro plano numa reunião de oração. Tem que levar de fato o povo a ser batizado no Espírito Santo. Tampouco o batismo no Espírito Santo deve ser considerado ponto anterior a uma etapa de formação. Pronto, nós estamos aqui na formação, não estamos? Aqui é para nós clamar o batismo no Espírito Santo? Porque na formação já são pessoas batizadas no Espírito Santo, não é assim? Já vivenciaram lá no grupo de oração o batismo do Espírito Santo. Mas na formação é uma breve oração de abertura, de louvor para a formação seguinte. Portanto, a reunião deve favorecer sempre o derramamento do Espírito, proporcionando aos participantes uma experiência de Deus. Então, a reunião de oração, repito novamente, precisa acontecer esse batismo do Espírito Santo. O povo só vai voltar se fazer essa graça desse batismo do Espírito Santo, dessa experiência com Deus. Só volta quem, de fato, faz essa experiência de Deus, o batismo do Espírito Santo. Para evangelizar querigmamente, a reunião de oração tem, por sua própria natureza, a facilidade em comunicar querigamente o Evangelho, sobretudo o amor de Deus e a salvação. Uma reunião conduzida na unção do Espírito pode fazer com que as pessoas descubram e sintam que Deus as ama incondicionalmente e que foi capaz de dar o próprio Filho para resgatá-las do pecado. Assim, toda reunião de oração é uma ação salvífica de Deus. Tem que acontecer a salvação? A reunião de oração? Tem. Precisa acontecer. O povo precisa experimentar a salvação de Deus na sua vida na reunião de oração. Creio que cada um de nós fizemos essa experiência no nosso grupo de oração, dessa salvação de Deus, desse amor de Deus. Reconhecer que somos pecados, mas tem um Deus que nos salva. Para construir a comunidade cristã, a reunião de oração também tem a finalidade de inserir as pessoas numa realidade comunitária. Ela constrói laços, gerando a necessidade da partilha e da comunhão. Assim, a reunião de oração induz a uma experiência religiosa mais frequente e comprometida, seja no próprio grupo de oração, seja em outra realidade comunitária eclesial. Então, o grupo de oração precisa gerar em nós essa vivência na comunidade cristã, dentro da igreja. Não temos que estar separados da igreja, mas inseridos dentro dela, nessa comunidade. Assim como os primeiros cristãos, né? A palavra diz que tudo deles era em comum. Seja na fração do pão, na oração, seja na necessidade física que cada um precisava. Mas vivia tudo em comum. Era um só povo, uma só alma, um só coração. Era uma só igreja. Estavam inseridos na comunidade. Carismática. A reunião de oração deve ser... Desculpa, deixa eu voltar aqui. Nós vamos agora entrar nas características da reunião de oração. É possível destacar como principais características de uma autêntica reunião de oração. Pergunto a vocês, coordenadores de grupo de oração. A reunião de oração está sendo autêntica no grupo de vocês? Está sendo de fato vivida essa autenticidade do batismo do Espírito Santo?
Sim ou não? Então vamos a uma característica centralizada na pessoa de Jesus. Está voltada para Jesus como centro da reunião. Conforme foi referido, o centro de cada reunião de oração é o Senhor Jesus. Ele é o centro do grupo de oração. Ele é o polo de atração da comunidade e a fonte de onde emana toda a sua força. Então não é o coordenador que é o centro da reunião. Não é o núcleo de serviço que é o centro da reunião. Mas é Jesus. É carismática? A reunião de oração é carismática? Acontece profecia? Discernimento dos Espíritos? Fé, cura, milagres? Acontece? Pessoas que vieram aleijadas já se levantou da cadeira de roda? A nossa fé já chegou a esse ponto? Pessoas que morreram dentro do grupo de oração e ressuscitou, já aconteceu? Já. Porque quando nós éramos do mundo, estavam todos mortos. Hoje nós estamos em Cristo, estamos ressuscitados no Senhor. É assim? Então, a nossa reunião de oração deve ser essencialmente carismática, tendo como princípio dinâmico o Espírito Santo. A renovação carismática católica caracteriza-se pelo uso abundante dos carismas. Trata-se de outra principal característica do DNA da renovação. Aliás, a que mais nos distingue das demais expressões eclesiais em razão da leitura especial que fazemos dos carismas. Está acontecendo os carismas na nossa reunião de oração? Essas manifestações do carisma do Espírito Santo? Ou às vezes só oramos em línguas, né? E não saímos da oração de língua. Começamos a oração de língua e terminamos na oração de línguas. E nada mais. Ou às vezes não estamos mais nem orando em línguas. Mas precisa voltar e precisa ser carismático. Precisa acontecer e fluir dentro da reunião de oração os carismas. Cativante. Será que as nossas reuniões estão sendo cativantes? Cativar as pessoas, trazer as pessoas de fato para Deus, trazer de fato as pessoas que precisam fazer essa experiência com Deus. Será que nós estamos conseguindo cativar, conseguir agarrar essas pessoas para Deus? Ou estamos ficando somente naquele que estão vindo toda semana? Não, esse daqui tá bom. Principalmente essas ovelhas, não me dê muita ovelha não, né? Para cuidar, que vai dar trabalho, né? Vai ficar com pouca, né? Temos que cativar todos. O máximo que pudermos cativar. Aí cativar requer muito a divulgação do grupo de oração. Da reunião que vai acontecer. Porque às vezes só deixamos para colocar os avisos que vai ter grupo de oração no dia. E aí tem pessoas que não olham o grupo do WhatsApp no dia. Só vai lá no outro dia. E aí perdeu o grupo de oração. Por quê? Porque não fui cativante em colocar pessoalmente uns 5 dias, 10 dias, um mês. Precisamos divulgar. O pastor disse para 99 para Espontânea e expressiva. Como dito, o encontro de oração é informal. A reunião não é uma solenidade, embora possa ter momentos com esse caráter. Sua marca é a espontaneidade dos participantes, que na liberdade do Espírito sente-se vontade para louvar em voz alta, cantar, bendizer e gesticular. Então é espontânea. Acontece. Pessoas começam a cantar e louvar a Deus em voz alta, bendizer e até dançar, pular na presença do Senhor. Ordenada. Apesar de expressiva e espontânea,
A reunião de oração deve ser marcada pela ordem. Toda reunião de oração, por menor que seja, deve ter um dirigente principal. Mesmo a equipe que lhe auxilia não deve passar por cima de seus direcionamentos. A função da equipe é auxiliar. Aí nós colocamos essa questão de ordenada do coordenador, conduzir a reunião de oração. Ou colocar alguém para conduzir e ali quem vai estar ajudando vai estar auxiliando em toda a reunião. Descobrir a vontade do Senhor para a Assembleia e ao mesmo tempo ser um apoio de oração para o dirigente principal. Esta equipe serve também como filtro para as profecias, testemunhos, visualizações e todo tipo de manifestações carismáticas que surge durante a reunião. Então, é importante isso. Colocar uma pessoa para ser o dirigente da reunião. Tem que ser a mesma pessoa? Toda semana? Não. Vamos colocar outra. Vamos, pô, fulano de tal, você vai conduzir a reunião. E aí o núcleo já tem se sentado, já tem visto o tema é esse. A palavra é essa. A palavra norteadora para a semana do grupo é esse. E aí a pessoa vai rezar em cima, se for responsável. E vai ter todo o direcionamento de como conduzir a oração. A oração é importante? Muito importante. A oração é muito importante. E para quem vai estar auxiliando, tem que estar com os ouvidos atentos, né? Alguém vai falar uma palavra de sabedoria, uma palavra de ciência. Alguém vai ter uma visualização. Alguém vai revelar alguma coisa. E aí quem vai estar auxiliando vai estar atento a tudo isso. Para que nada na reunião se perca. Mas muitas vezes nós não temos discernimento na reunião de oração de muitas coisas porque não tem alguém para estar ouvindo aquilo que o Senhor está falando. E aí muitas vezes ouvimos por alto e queremos ter logo o discernimento e muitas vezes sai da carne. Sai da carne. Então é preciso ter pessoas auxiliando para ouvir e ter o discernimento. Dinâmica. A reunião de oração não é algo estatístico, ritualizado, ou seja, toda semana a mesma coisa, a mesma programação. Ela é dinâmica. Possui elementos essenciais, mas é o Espírito Santo quem a conduz. E o vento sopra onde quer, ouve-lhe o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então precisa ser dinâmica. Precisa ter algo diferente. Precisa deixar o Espírito Santo agir para levar essa dinâmica na reunião semanal. Ungida. A reunião de oração precisa ser ungida, sim ou não? Se não tiver unção do Espírito, é só da carne, né? É 100% da carne, né? Quando não tem unção, né? Em vez de trazer um esparadrapo para curar as feridas, né, do coração do povo, traz é craque de vidro, espinhos e sai mais ferida ainda. Então a reunião de oração, sabemos que a reunião de oração precisa levar aos participantes a experiência transformadora do batismo no Espírito Santo, e isso não é algo automático. Entrar num carro automático, você liga lá, aperta um botãozinho para dirigir e o carro vai. Vai passando as marchas conforme a velocidade que você vai. Então a reunião de oração não é um carro automático. Que você pega a pessoa e ela tem que fazer isso, isso e isso. Que tem que colocar dentro do coração dela a força, esse batismo do Espírito Santo. Se não tiver unção para levar o povo a fazer essa experiência do batismo do Espírito Santo, ninguém fica no grupo de oração. Pela unção do Espírito Santo que o povo faz essa experiência do coração de Deus. Então vamos como preparar. Estou já terminando, viu? Faltam só mais 2 horas.
Então vamos preparar a reunião de oração. A preparação da reunião de oração é um dos itens de grande importância. Alguns líderes, sob pretexto de que confia na ação do Espírito Santo, vão para a reunião sem nenhum tipo de elaboração, achando que, no fim, vai dar tudo certo, dá tudo errado. Então precisamos preparar a reunião bem, como foi colocado. Primeiramente, o coordenador com seu núcleo de serviço, se sentar, rezar, ouvir e ter o discernimento do que o Senhor quer que seja pregado, do que o Senhor quer que seja cantado, do que o Senhor quer que seja orado. Porque quem conhece o povo é Deus, que vai estar naquele dia da reunião de oração, não é assim? O coordenador sabe quem vai estar lá? O núcleo sabe? Não, quem sabe é Deus. Então, o núcleo de serviços precisa estar aberto para ouvir o que Deus vai falar, o que Deus vai colocar no coração deles para a reunião de oração. Intercessão precisa acontecer? É essencial. Aí eu pergunto a vocês, a intercessão é só no dia que o núcleo se reúne? Acontece depois? A reunião que o coordenador mais do seu núcleo de serviço senta e reza é para quê? O tema, né? A palavra norteadora para a reunião de oração. A intercessão, normalmente, os grupos dispõem de uma equipe ou ministério que interceda pela reunião de oração no outro dia da semana. Essa equipe é fundamental. Ela antecipa os pedidos pelo bom êxito da reunião de oração, rogando para que todos os seus elementos, oração, pregação, música, testemunho, etc., sejam conduzidos pelo Espírito Santo. Além disso, pede pelos participantes da reunião para que estejam abertos às graças que Deus quer derramar sobre cada um deles. Importante, né? A intercessão, que tem que acontecer em outro dia, a intercessão pelo grupo de oração, pela reunião de oração. A intercessão ajuda no discernimento do núcleo pelas palavras e moções dadas por Deus, sempre que solicitada acerca de alguma intenção específica. Contudo, não deve interferir diretamente na pregação da preparação da reunião, tomando iniciativas ou dando ordens que supõem vierem de Deus. Qualquer palavra, emoção, profecia ou ciência deve ser encaminhada ao coordenador do grupo de oração. Então, a intercessão não pode intervir na reunião de núcleo. Pode ajudar, pode auxiliar, pode dar umas moções, mas não pode dizer assim, 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 não. Quem define a reunião é o coordenador com o seu núcleo ao ouvir o que o Senhor quer. Tema. O tema é importante no grupo de oração? Sim. A reunião de oração é bastante livre e inédita. O Espírito pode conduzi-la a fim de fazer sua vontade de forma imprevista pelos dirigentes. Já aconteceu isso? Coordenadores de grupo de oração. Preparar uma coisa e no dia ser outra, o Espírito Santo dá uma inspiração completamente diferente. A importância de nós sermos dóceis ao Espírito, né? Se nós não formos dóceis ao Espírito, nós não ouvimos o que o Espírito de fato quer fazer, que deseja fazer, realizar na reunião de oração. Oração antecedente da equipe. É importantíssimo que se encontre uma ou meia hora antes do início da reunião de oração. Acontece? Acontece não, né? Uma hora, uma meia hora antes do grupo da reunião de oração, a equipe se encontrar? Acontece não, né? Já chega em cima da hora, né? As pressas abrindo os portão, as pressas colocando as cadeiras, liga o som. Por quê? Porque não se organizou de ter uma equipe de vir a organizar as cadeiras, uma equipe vir para montar o som.
colocar a mesinha. Mas infelizmente os nossos grupos servos são pouco, né? O povo só quer vir para beber. Para servir é contado nos dedos. Então, essa equipe, o núcleo de serviço, o coordenador do grupo, o pregador daquele dia, o músico que vão cantar naquele dia, você precisava se reunir antes para fazer um momento de oração, para deixar, de fato, ser conduzidos ali pelo Espírito Santo. Que bom que acontecesse isso, não era? Era maravilhoso, não era assim? Até o coordenador às vezes chega atrasado. Os momentos da reunião de oração. Sabemos que a reunião de oração não possui um rito a ser seguido, e sim alguns aspectos necessários para exercermos bem nossa identidade. Vale lembrar que tudo precisa ser fruto de uma vida de intimidade com o Senhor. Não basta saber fazer, conduzir, ter as melhores técnicas. É preciso antes estar aos pés do Mestre. O serviço da reunião de oração será um transbordamento da graça vivida com o Senhor na intimidade do coração. Além da graça vivida na reunião do núcleo de serviço. Então precisa ter uma intimidade bem antes, não é assim? Precisa ter uma experiência com o Senhor. 8 dias antes? Não. Todos os dias, né? Coordenador, núcleo de serviço, precisa ter essa intimidade com o Senhor todos os dias. Precisa estar aos pés do Senhor todos os dias. Acolhida. Vou falar da acolhida aqui. A acolhida é importante? Demais. Como é bom chegar ali, a gente está com um sorriso. Tem pessoas que precisam, naquela reunião de oração, só um sorriso, só um abraço. Pode ter oração, pode ter pregação, pode ter adoração, mas vem aquela pessoa que está precisando só ser acolhida. E como é importante acolhermos o outro. Que bom, meu irmão, que você veio. Que bom que você está aqui nessa noite, esse dia de hoje. Que bom. E como a gente se sente bem quando é acolhido, não é assim? O coração já se desmancha como manteiga. E aí o Senhor age. Estou já terminando. Só mais 1 hora. Animação. Normalmente a reunião propriamente dita começa com cânticos animados para fazer com que as pessoas adornem as preocupações e tensões que trouxeram de casa. Em geral, as pessoas vêm aos encontros deprimidas, sem ser menos se dar conta da extensão do peso que se sente. É importante a animação? O certo dos nossos grupos de orações, a reunião, não era para ter o texto, mas não é de agora, né? Sempre houve o texto antes de acontecer a reunião de oração. Para se tirar, o povo vão logo começar a dizer coisas. Texto rezado em casa. A animação começa o grupo de oração. Animar. E a música vai ajudar. O movimento seria, primeiro, música animadas. Sim? Música animadas. Segundo, as músicas moderadas. E terceiro, as músicas lentas, que aí leva o povo à oração. O círculo carismático. Os nossos grupos de oração já acontece, o círculo carismático. O círculo carismático é um momento muito importante na reunião de oração. Sabemos que a experiência do batismo no Espírito Santo não é algo mágico, mas requer uma preparação dos corações. Muitas vezes, em nossos grupos de orações, as pessoas têm dificuldade de rezar, de ouvir a Deus, de exercitar os carismas. O círculo carismático nos ajuda muito nesse sentido.
Até Jesus ensinou seus discípulos a rezar. É assim? A palavra ciclo significa uma série de fenômenos que ocorrem em determinada ordem. O carismático é aquele que faz o uso do carismas. Portanto, o ciclo carismático é uma sequência de fenômenos que vai facilitar o uso dos carismas, ou ainda um conjunto de ações realizadas durante determinado período de oração, ao qual o Senhor poderá interagir com os orantes, bem como manifestar-se de diversos modos. Então é importante esse círculo carismático nos nossos grupos de orações. Precisa acontecer aquele todo mover do Espírito, né? A música que ajuda, a oração, o louvor, aí a palavra que é pregada, a escuta de Deus. Nós paramos para escutar Deus. Às vezes a reunião é tão atropelada, quando não tem a ordem, que não há tempo para se ouvir o que o Senhor vai falar. Era aquele momento de oração, né? Que as pessoas que precisavam de oração iam para receber aquela oração. Ali minha A imposição de mãos. Não estamos mais nem usando as mãos para rezar um pelos outros, né? Cada cá que reze, cada cá que ore, cada cá que se vire. Para que a graça chegue, né? Mas o impor as mãos é muito importante. Nós já estamos aí praticamente fora da pandemia, então não tem mais por que ter medo, receio de rezar um pelos outros. Etapas do círculo carismático. Oração em português. Oração em línguas. Escuta profética. Resposta de Deus. Então precisa acontecer tudo isso no círculo carismático. Aí eu pergunto a você, está acontecendo? Nós começamos a oração em português, já estamos em línguas, né? Vamos orar em português? Aí um já começa em línguas. Vamos orar em línguas? Aí o outro vai para português. Mas é isso. É a oração em português, onde entra um louvor, um agradecimento. A oração em línguas que vai ajudando. A escuta profética. E a resposta de Deus. A pregação. Pregação é importante no grupo de oração? A pregação é um momento dos mais importantes da reunião de oração. Ela motiva o povo a rezar e a faz aumentar a fé. A pregação visa atingir o coração, leva a experimentar a misericórdia de Deus que se manifesta em seu Filho Jesus. Então a pregação jamais pode deixar de existir no grupo de oração. Pregação mesmo, querigmática, do amor de Deus, do pecado, salvação, senhorio de Jesus, Espírito Santo, comunidade. Então, dentro dos nossos grupos de orações, que são grupos de orações abertos, que toda semana tem pessoas que vêm pela primeira vez, o querigma precisa ser anunciado. Não temos que colocar outros temas, mas somente os temas querigmáticos nas nossas reuniões de orações. Então é importantíssima a pregação. E jamais podemos deixar o querigma, que a reunião de oração precisa estar voltada todo o tempo no querigma. O conteúdo do querigma não deve ser mudado. Jesus é o mesmo ontem, hoje.
nós temos mais tempo para rezar, na oração, para ter um espaço de testemunho. O que o coordenador vai fazer? Gente, hoje é dia de grupo de oração, hoje tem reunião de oração. Hoje nós não vamos rezar o texto na reunião de oração, mas nós vamos rezar em casa. Antes de sair de casa, nós vamos rezar o santo texto. Não vamos colocar mais dentro do grupo de oração, da reunião de oração. Porque nós estamos perdendo muito tempo. Não está tendo testemunho, o louvor é só um pouquinho, a pregação, que é em torno de meia hora, no máximo 40 minutos, que é para acontecer dentro do grupo de oração. Às vezes só tem 20 minutos. Existe aquele que pregador. Até 40 minutos com a oração. 30 minutos de pregação com as 10 minutos de oração. Porque com uma pregação, como teve no batismo do Espírito Santo. De uma hora e meia, 20 minutos de pregação. E assim, a pregação depois entrar com a oração. Já inclui o tempo, né? A pregação 20, 25 minutos, 30 minutos, e aí tem o tempo da oração. Mas assim, se nós tirarmos o texto, tivermos o compromisso de rezar em casa o santo texto, nós vamos ganhar mais tempo? Não vamos? Não tem um espaço para os testemunhos? Ministério de música. E para nós terminarmos, vou concluir aqui. E aí, Cícero, vou fazer só uma pergunta, sei lá, mas eu sou meio curioso. Quando, Cícero, tem uma pessoa engajada em grupo de oração e, com o passar do tempo, perde um pouco o sentido de cair no mundo, bebedeira, prostituição, droga, qual é a nossa reação? Já aconteceu algum grupo de vocês de atrás de uma pessoa assim, já se afastou? Sem dúvida. Então, como foi colocado, o coordenador precisa ser esse bom pastor. Não só cuidar das que estão ali no redil, mas aquela que se perdeu, tem que ir atrás. Porque Jesus andou, né? Tem que ir atrás. Se conseguir trazer de volta, louvado seja Deus. Mas se não vier, mas ele fez o papel dele como coordenador de ir atrás da ovelha. Desgarrou. Foi o que Abraão fez, né? Porque às vezes a gente deixa de pedir oração, é própria verdade. E a gente precisa estar. E aí não sabe. Né? Uma pessoa está passando alguma coisa. É que eu conheço alguns, sabe? São uns 30 mais ou menos. Sabe? Pronto. E por último aqui a questão dos avisos. Tem que ter os avisos? Tem. Os avisos do grupo de oração, na sua finalidade, que vai acontecer, o que vai ser feito, o que a renovação está promovendo. Então tem que esses avisos, o que a paróquia também está colocando, a gente também tem que estar por dentro para avisar também as ovelhas. Então convido você a ficar de pé. Coloca a mão sobre o teu coração. E diante dessas estruturas da reunião de oração, tudo que foi colocado neste momento para nós, vai pedindo ao Senhor essa graça, você que é coordenador de grupo de oração, coordenadora, você que tem seu núcleo de serviço, vai pedindo ao Senhor essa graça. Você colocar em prática isso no seu grupo de oração. E você, de fato, usar tudo isso, toda essa dinâmica do Espírito, a finalidade da reunião de oração, o que é a reunião de oração, para que o seu grupo, de fato, seja fiel àquilo que a renovação pede. Para que seu grupo de oração, de fato, viva bem essa experiência durante toda a semana.